Eu chamo o ex-secretário de Comércio Exterior e estrategista de comércio também do Banco Ouribank, o Velber Barral, que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, secretário. Bem-vindo aqui à nossa programação. Sempre bom ter você por aqui. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Velber, vamos lá. Eu quero começar trazendo um pouco da reação internacional, né? Antes da gente chegar em toda a repercussão aqui do Brasil, porque isso já tem sido bastante falado. A imprensa internacional classificou essa carta de Trump como destemperada e dramática para o Brasil, em algumas das reações, né? Como que você avalia essa reação da mídia global e qual que é o impacto que esse tipo de repercussão negativa tem nas negociações diplomáticas? É interessante o volume de informações e de medidas que Trump toma na mesma semana, né? Na realidade, ao longo da semana foram enviadas várias cartas e eu li agora justamente a carta que ele mandou ontem à noite para o Canadá, ameaçando o Canadá agora com tarifas de 35%. E muitas das frases são iguais às frases da carta enviada ao Brasil. Então, teve um Ctrl+C, um Ctrl+V, aí, inclusive de algumas menções iguais à carta brasileira. Ou seja, provavelmente a imprensa internacional hoje vai repercutir esta carta ao Canadá, porque a cada dia tem saído cartas a mais. Então, é um volume muito grande de ameaças, ao mesmo tempo, parecidas a países que são parceiros tradicionais dos Estados Unidos, sem muito cálculo, inclusive, dos argumentos que são apresentados. E isso, claro, chama a atenção até pela incapacidade dos Estados Unidos de negociarem tudo que estão colocando ao mesmo tempo. Então, eu acho que nós temos que pensar, claro, evidentemente, no interesse brasileiro em primeiro lugar, mas analisar também esse contexto internacional de que o Brasil vai ter uma certa dificuldade de negociar com os Estados Unidos com esse volume de informação e o volume de ameaça que está sendo apresentado pelo governo Trump. Inclusive, pegando o gancho que você traz essa questão do volume de ameaças, a gente tem na carta de Donald Trump ameaças ao próprio, menções ao próprio judiciário brasileiro, né? O The New York Times, aliás, chamou essa medida de uso inédito de tarifas para intervir em processo judicial estrangeiro. Você acredita que existe, né, secretário, um risco real de precedentes nesse tipo de intervenção econômica em sistemas judiciais de outros países por parte dos Estados Unidos? Até que ponto esse é um comportamento diplomático aceitável? Bom, veja, esse não é um comportamento diplomático aceitável e, evidentemente, hoje você tem uma série de acordos internacionais, inclusive, que proíbem esse tipo de intervenção nos assuntos internos do outro país. Historicamente, você vai ter exemplos, infelizmente, inclusive dos Estados Unidos intervindo na América Latina nos anos 60, na República Dominicana, intervindo em outros países da América Latina, inclusive por conta da doutrina Monroe, que volta agora com o Trump. Mas, em primeiro lugar, e aí, duas observações. E eu comparo de novo com a carta do Canadá de ontem à noite, que fala de fentanil de novo, quando se sabe que não há praticamente tráfico do Canadá para os Estados Unidos. Infelizmente, tem do México, de outros países, mas não do Canadá. Então, também é uma justificativa que não encontra muito peso na realidade. Na carta ao Brasil, o Trump fala de déficit com o Brasil, que não existe. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, pelos dados dos próprios Estados Unidos, e fala da questão do julgamento do Supremo contra redes sociais e contra grupos de extrema-direita no Brasil, que são decisões do próprio judiciário brasileiro, que é muito mais independente. Aparentemente, hoje, muito mais independente do que o próprio judiciário americano. Então, o que nós temos aí são muitos argumentos que são colocados diferentemente, não necessariamente vinculados com a realidade, de um lado, e de outro lado, como justificativa para, no caso do Brasil, uma medida até maior, né, de 50%, uma ameaça, na verdade, maior de 50% até depois de 1º de agosto. Então, tem muito a ver com essa estratégia do Trump, que ele se tem usado desde o primeiro governo, que é fazer uma ameaça muito elevada, a partir daí, eventualmente, buscar concessões para depois manter algum tipo de medida de barreira ou de tarifa, principalmente. E isso tem acontecido ao longo de todo esse ano, e o Brasil vai ter que negociar, infelizmente, neste contexto. Uhum. Velber, como que você vê o comportamento do governo brasileiro nesse momento que, claro, já mencionou que caso necessário realmente, caso não
não consiga uma negociação, vai usar a lei da reciprocidade econômica, aprovada agora recentemente em abril pelo Congresso. O Congresso, inclusive, defende também o uso dessa lei da reciprocidade, mas aparentemente, né, pelo menos pelo que a gente avaliou durante toda essa quinta-feira, houve uma certa moderação no imediatismo, né, de trazer reciprocidade nessa tarifa de Trump, enfim. Qual que é a avaliação que você faz de primeiro momento dessa reação do governo brasileiro? Foi a mais acertada nesse momento? Dessa forma, o governo protege realmente os interesses do Brasil e principalmente os setores que são mais afetados? Então, em primeiro lugar, a primeira reação do governo brasileiro, que foi a manifestação oficial, foi muito ponderada, foi muito acertada, porque, claro, a carta é muito ofensiva, a carta do Trump é muito ofensiva em alguns pontos e poderia levar até a uma reação mais negativa, que aconteceu com alguns países. O próprio Canadá, com o Trudeau, teve uma reação bastante emocional, inclusive, porque os Estados Unidos falavam do Canadá como o 51º estado, etc. Então, houve uma reação mais emocional do que foi a reação do governo brasileiro, foi muito ponderada, e o governo brasileiro tem excelentes negociadores, tanto no MIDIC quanto no Itamaraty, gente que tem um conhecimento profundo da negociação comercial e vai saber levar o que normalmente tem sido a negociação com os Estados Unidos nesse contexto, que é uma negociação muito rápida, muito superficial, que garanta algum tipo de concessão para o governo Trump, ainda que seja simbólica, para tentar reduzir o efeito das tarifas. Esse, infelizmente, no pouco prazo que resta, é o que o governo brasileiro vai conseguir fazer e o que se espera que o governo brasileiro possa conseguir nesse momento. Ou, pelo menos, uma prorrogação das medidas, que é outra coisa que tem sido negociada. Então, nós temos que ser realistas. O governo brasileiro, eu acho que até agora tem sido bastante coerente, inclusive. Quanto à ameaça da retaliação, principalmente a chamada retaliação cruzada, que é a retaliação em bens, desculpa, em serviços em propriedade intelectual, ela é uma ameaça necessária, é uma das poucas armas que o Brasil pode utilizar, já que, no que se refere à retaliação em bens, o Brasil tem poucas possibilidades de retaliar contra os Estados Unidos, e foi algo, é bom lembrar, que funcionou em 2009 no caso do algodão. Uhum. Foi justamente essa ameaça que fez, naquele momento, os Estados Unidos para sentarem para negociar seriamente, depois de 2 anos que o Brasil havia ganhado o processo na OMC sem que os Estados Unidos cumprissem a decisão.